Acho que agora iniciamos, 9 horas, pontualmente, segundo o meu relógio, segundo o relógio aqui do computador. Vamos iniciar hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Larissa, eu sou participante da casa, acho que desde que eu me conheço por gente. Estou aí na Associação Henrique de Castro desde o 4 anos. desde novinha. Eu ia falar desde a evangelização. Fiz parte aí da mocidade e hoje faço parte aí da casa com as palestras de domingo. Então, para quem não me conhece, é porque eu acho que eu não fiz nenhuma live ainda, só fiz uma pequena apresentação minha aí ontem, convidando vocês para assistir. Para os que me conhecem minha família, tá reconhecendo o cenário. Hoje eu tô aqui na casa da vovó. Então, Dona Dolores hoje vai fazer a prece de encerramento para a gente, nos dar essa honra. Então, antes de eu começar, antes de fazer a prece, eu gostaria de dar alguns recados, tá? Deixa eu pegar aqui os recadinhos. Bom, os recados da casa são que a campanha do leite na casa do Betinho continua. Então, como a casa está fechada devido ao coronavírus, não tem como levar o leite lá na associação para a gente entregar na casa do Betinho. Então, você pode pessoalmente entregar na casa de Betinho ou você pode fazer a doação online via transferência bancária, doar o dinheiro para a casa de Betinho. Eles estão precisando, além de leite, outros itens, tá? A casa está fechada devido ao coronavírus, então as atividades que ocorrem dentro do centro não estão ocorrendo presencialmente, porém todos os dias estamos fazendo o evangelho online também, às 8 horas. Tem outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês, que a gente está também pedindo aqui, reforçando os pedidos, que a Casa de Abrigos de Idosos São Sebastião, que fica aqui na Avenida Norberto Maier, na Vila Santa Isabel, aqui pertinho de casa, eles estão precisando de vários itens de limpeza, de higiene, de doação de dinheiro. Então, quem conhece e puder contribuir, a gente fica super feliz. Eu estou super engajada nessa causa aí para poder ajudar o asilo e a gente conta com vocês aí também para poder nos apoiar da melhor forma possível, tá? Espero que todos estejam me ouvindo bem. Se não tiverem, por favor, mandem um recadinho aqui, tá bom? Eu vou iniciar fazendo a prece e a gente vai falar um pouquinho sobre o livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, tá bom? Então vamos lá fazer a prece? Vamos então acalmar nossos ânimos, fechar nossos olhos, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que distantes, mais próximos, e pedir a Deus que nesse momento tão difícil, tão cheio de incertezas, possamos ter muita paz e amor no coração. Que possamos nos unir em oração, ter paciência, fé, de que todas as coisas irão se resolver em breve. Pai nosso que estás no céu, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair, Pai, em tentação, e livre-nos de todo e qualquer mal, que assim seja. Graças a Deus. Todo mundo me ouvindo bem? Estou olhando os recados aqui, todo mundo falando que som e imagem ok, então perfeito. Então vou começar aqui, tá, pessoal? Bom, quem me conhece sabe que no centro eu sempre uso data show, sempre passo vídeo, sempre faço algumas dinâmicas e devido a motivos óbvios eu não vou conseguir fazer isso aqui na live. Então eu tenho aqui uma colinha que vai me apoiar hoje, mas o que vocês precisarem, vocês vão me chamando, que eu vou olhando e a gente vai conversando, porque eu acho que isso tem que ser mais um bate-papo, tá? Então, como já tem vindo de alguns tempos, a gente está falando sobre a série psicológica da Joana de Ângeles. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Primeiro que
Esse livro é incrível, porém eu acho que é impossível falar ele em 1 hora, em 45 minutos aqui. Então deixo aí meu apelo para que seja feito aí num próximo momento um estudo mais aprofundado sobre item por item do livro, porque o livro realmente ele é muito bom, a estrutura dele é muito boa, porém eu não vou conseguir falar ele de uma maneira global. Então, dentro de todos os itens do livro, que são, eu linkei aqui, são 34 itens que ele fala, tá? Eu escolhi 4 itens que eu achei importantes devido a todo momento que a gente está vivendo. O bacana desse livro é que quando ele vai fazer as explicações, ele coloca o link do Evangelho, então, por exemplo, diversidade de moradas, que é um dos itens do livro. Ele coloca Evangelho, capítulo 3, item 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. E ele coloca também a passagem bíblica, João 14, 2. Então é bacana porque a gente consegue fazer o link entre Bíblia, entre o Evangelho. E dentro desses 34 itens eu escolhi falar 4. Vou tentar falar 4 aqui rapidamente. Eu falo rápido, mas então é capaz de que dê. Se não der, tudo bem, paciência, fica para uma próxima. Então eu escolhi falar sobre a paciência, sobre a libertação pelo amor, o poder da fé e pedir e conseguir. Bom, para começar, o livro ele é bem parecido com o Evangelho em algumas situações, porém a base do livro é a base voltada para Jesus. Então ele fala muito de Jesus. O Evangelho ele fala sobre as passagens de Jesus. E esse livro, Jesus, o Evangelho na Psicologia Profunda, ele fala muito do Jesus nessas passagens. Então o foco principal é Jesus. E aí, por que Jesus? Porque Jesus é o arquétipo de homem integral, de exemplo de homem, de exemplo a ser seguido. Homem que eu falo é de ser humano, tá, gente? O exemplo de pessoa que a gente precisa ter como referência na nossa vida. E aí, por quê? Porque ele foi incompreendido, ele foi assediado pela perversidade dos seus inimigos, ele foi perseguido, mas ele jamais deixou se abater e jamais perdeu o seu foco e o seu objetivo. E com tudo isso, Jesus conseguiu, né, abalar aí, perturbar os seus adversários. E como que ele conseguiu isso? Com respostas sábias e lúcidas, todas elas calcadas no reino de Deus. Então, Jesus nunca foi um homem ultrapassado, né? Muito pelo contrário. Ele é um modelo de homem perfeito e que serve de guia pra gente. E aí eu fui buscar algumas definições de Jesus. Kardec afirma: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nele oferece como mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou e a expressão mais pura de lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro quantos tem aparecido na Terra é o Espírito Divino. Já Chico Xavier, em uma obra ditada por Emmanuel, resume: Jesus é a manifestação de amor e a personificação de sua bondade infinita. E Paulo de Tarso, em uma das suas passagens, diz: não existe um homem que não pecou e não existe um homem bom, apenas Jesus. Já João afirma que Jesus Cristo fala que se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar, mas para salvar o mundo. Então, olha como Jesus foi incrível, foi um ser iluminado, né, aqui na Terra, nos deu esse presente ao vir aqui, e jamais a humanidade vai voltar a viver dias como aquele, em que ele estava presente aqui conosco. Ele estava sofrendo conosco, ele nos amava, nos ajudava, ele nunca perdeu a essência dele em prol da boa nova. Então, eu só falei de Jesus porque, como Jesus é a base do livro, é a base do que a gente vai falar aqui um pouquinho, eu quis trazer Jesus para esse momento. E aí eu vou começar a falar sobre a paciência, tá? Então, ainda mais diante de todo o momento que a gente vive hoje, a situação não está fácil para ninguém, está todo mundo vivendo medo, incerteza, dúvidas,
trancados dentro de casa, não podendo fazer as suas atividades, vivendo uma situação que é complicada para muitos. Para outros não, outras pessoas já vivem dentro de casa sempre, né? Mas por que a paciência? Porque a gente precisa de muita paciência nesse momento. E no livro fala que a paciência pode ser considerada como a ciência da paz. E diz que bem-aventurados são os pacíficos, aqueles que trabalham com a certeza e a confiança em favor da renovação do mundo e de suas criaturas. E aí a gente tem que entender que a paz tem que ser uma meta, e é uma luta contínua para a gente adquirir a nossa plenitude. A paz é um tesouro que não pode ser afetado diante de circunstância alguma, que não deve desaparecer, porque situações adversas vão acontecer e a gente tem que manter a paz e a serenidade. E, em consequência disso, a gente recebe a paciência. Porque se a gente está em paz dentro de nós, a paciência ela é essa exteriorização, porque é um mecanismo não violento que a gente utiliza a fim de alcançar os nossos objetivos. Então, se a gente está bem dentro de nós mesmos, conosco mesmo, a paciência ela é natural, porque a gente tem paciência conosco e com o próximo. E a paciência ela é uma conquista individual, né? Não adianta eu querer dividir a minha paciência com você, porque não vai dar certo. Você precisa conquistar essa paciência. A gente sempre fala que a paciência é uma virtude que precisa ser trabalhada, e é isso mesmo. E ela acontece por meio da autoiluminação, pelo seu autoconhecimento, pela descoberta dos seus objetivos de existência. E ela vai se transformando em quê? Se transforma em caridade essencial, quando ela é direcionada aos que sofrem. Então, nas passagens do livro, fala exatamente isso, sobre o quanto que a gente precisa, quanto Jesus, né, tinha paciência com o próximo, até com os inimigos, porque ter paciência com quem a gente gosta é muito fácil, né? Mas ter paciência, se manter sereno, em paz com as pessoas que a gente não tem tanta afinidade, é uma tarefa muito árdua, mas é aquilo que nos leva com mais afinco a manter essa paz interior e manter essa paciência, essa virtude. Eu sei, ter paciência não é uma tarefa fácil, ainda mais diante de tantas situações adversas que a gente vive no mundo e que a gente vive dentro do nosso lar, por exemplo, porque hoje a gente está muito dentro da nossa casa. Então, ter paciência aí com os nossos parentes, com a nossa família, com os nossos filhos, com as situações. Tá todo mundo um pouco transtornado por conta de tudo que está acontecendo, então às vezes a gente perde a paciência, fala algumas palavras que não deveriam ter sido ditas, acaba sendo agressivo em diversas situações, diante de momentos de estresse, de nervoso. Então não é fácil, não é fácil, já não era fácil antes e agora a gente está ainda exercendo a paciência de uma forma muito mais pontual. A gente tá tendo que doar muito mais a nossa paciência, manter a paz interior e entender que isso é necessário. E olha como é engraçado, né? Nas passagens do livro, a Joana fala que não é uma tarefa fácil e que a gente precisa ter muito mais paciência com aquelas pessoas que são agressivas, que são as pessoas doentes da alma, que não entendem, que acham que tudo é ruim, são pessoas mais negativas. Então que a gente precisa ter mais paciência ainda, porque essas são as pessoas que realmente precisam da gente. Em uma passagem do livro, Joana conta que Jesus viveu a sua humanidade com singular elevação, suportando fome, dor, abandono, a morte, sem perder a paciência, submisso, confiante e ultrapassando todas as barreiras então conhecidas a respeito das resistências humanas. E assim ele se tornou um paradigma a ser seguido, destroçando o que era comum, corriqueiro e banal. Então olha que forte isso, né? A gente reclama, perde a paciência por qualquer coisa e a gente esquece que Jesus foi um exemplo que sofreu pra caramba, né? Que foi crucificado, que foi injustiçado e mesmo assim manteve a paz interior, manteve a paciência com o próximo, com os inimigos, porque sabia
que o seu compromisso era maior que isso, o seu compromisso era com Deus e com a demonstração de amor e do cristianismo na época. E ele foi um revolucionário, né? Para a época ele foi um revolucionário, diante da época que viveu, onde o ódio era soberano, ele se mostrou uma pessoa singular, apontando que todos somos iguais, sem diferenças, e que todos merecemos o bem, o amor, a caridade. E apesar de muita gente achar que Jesus fala que a grande felicidade se encontra após a morte, né, no plano superior, junto ao Pai, ele vem mostrar que não, que a felicidade ela se faz no instante da nossa renovação interior, que é um momento conveniente para transmitir essa paz e essa harmonia. Então, quando a gente se transforma de dentro para fora, a gente consegue ter mais paz, paciência, mais amor com o próximo. E aí o livro fala o quê? Que surge então, né, com a psicologia profunda, uma nova imagem de Jesus, o homem que ama, que serve, que espera, que ensina pacientemente, que intercede junto ao Pai por todos aqueles que estão na retaguarda, ou seja, todos aqueles que ainda não acreditam nisso, que estão cabreiros, né, com receio de que a vida é muito mais do que isso. E ele reforça o quê? Que a sua proposta não era a fuga deste mundo. Eu até separei essa frase porque eu acho que ela é muito conveniente ao momento que a gente está vivendo agora. Prestem atenção. A sua proposta não é para que se fuja deste mundo enfermo, dessa sociedade empobrecida moralmente, mas para que se consiga curar a doença que é a conquista da saúde para cada membro do planeta e haja enriquecimento moral de todas as criaturas, membro de um organismo social. Tal cometimento é um grave desafio que somente os espíritos pacientes irão conseguir, e por isso são chamados de filhos de Deus. Ou seja, eu não lembro aqui em que ano que esse livro foi psicografado, mas olha como essa frase do livro, do item paciência, ela é tão presente no nosso momento, tão que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo numa sociedade enferma, doente, moralmente empobrecida, onde o ódio, a raiva, a tristeza, o orgulho, o egoísmo é tão presente, tanto na sociedade como em cada um de nós, e o quanto que a gente precisa nos transformar, nos renovar moralmente para conquistar a saúde do planeta. Então não é à toa que a gente está vivendo tudo isso que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo um momento onde é preciso haver uma reforma, não só do planeta, mas uma reforma moral nossa, de dentro para fora. O planeta finalmente começou a se transformar, sair de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, não é à toa que o Covid veio aí e tirou todo mundo da zona de conforto e nos traz para uma reflexão de como precisamos nos transformar de dentro para fora, precisamos repensar nosso convívio, nossos métodos de ensino, nossa convivência com nossos entes queridos, nosso orgulho, nosso egoísmo, quanta coisa a gente precisa mudar, porque olha como nós somos frágeis. É engraçado, mas eu li esses dias, é uma piadinha, né? Mas falava que como assim a gente não consegue uma vacina para uma doença que morre com água e sabão. Então, olha só o momento que a gente vive. Algo tão simples que é higienizar as mãos nos previne de uma doença que está matando milhares de pessoas no mundo, que está nos deixando reclusos dentro de casa e que nos deixa impacientes, porque a gente conversa com parentes, com amigos e está todo mundo cansado de ficar em casa, todo mundo cansado de não ter a opção de andar num parque, de ir ao cinema, de encontrar as pessoas que gosta. A gente está impaciente porque aquilo que a gente não dava valor, por exemplo, como dar um abraço, um beijo nas pessoas que a gente ama, hoje a gente não pode fazer. Então vamos nos manter pacientes nesse momento, porque as coisas vão dar certo. Seguindo para o próximo item, eu escolhi libertação pelo amor.
se tem uma coisa que eu gosto de falar é sobre o amor, né? Eu acho que já falei sobre o amor ao próximo, sobre amar a si mesmo, nas palestras do centro, então esse é um tema que eu gosto bastante, não é à toa que eu escolhi ele para falar também. Então o livro deixa... O Emerson falou aqui para mim que esse livro é do ano 2000. Passaram-se 20 anos, né, Emerson? E as coisas estão atuais como se fosse 20 minutos, né? Então, falando sobre a libertação por amor, o livro traz o quê? Que toda a essência da vida encontra-se estabelecida na base do amor, que é a procedência divina, né? E na psicologia profunda, o ser vive para amar e ser amado, iluminar a sombra e fazer prevalecer o quê? O que tem de melhor na gente, né? Então, o amor ele vai fazer com que a gente transforme os nossos impulsos, aquilo que a gente faz meio que sem pensar, no automático, no papum, fez e aconteceu, por sentimentos, né? Então, para a gente transformar aquilo que... parar e pensar com mais carinho, com mais amor nas nossas atitudes. Mas que acontece, são heranças que a gente vem de instintos arraigados, mas é um hábito que a gente precisa ter para se transformar em realizações mais edificantes e transformar essas tendências inferiores que a gente tem dentro da gente, essas situações de raiva, de desespero, de respostas automáticas, em aspirações elevadas sobre o impulso do amor, o que não é fácil, não é nem um pouco fácil. Se você parar para pensar no seu dia de ontem, você vai ver que em diversas situações, eu falo por mim, viu? A gente foi egoísta, foi individualista, a gente agiu por impulso, por raiva, muitas vezes a gente quer fazer joguinho com o outro, a gente espera do outro aquilo que nem a gente dá. Então a gente precisa ter mais amor conosco e para com o próximo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu não me amo, eu não estou pronto para amar o próximo. Então, eu preciso me amar, porque só assim eu vou conseguir amar o outro de forma mais harmoniosa. E o amor, ele surge o quê? Como um desejo de compartilhar alegrias e repartir realizações. Ele se expressa aí inconscientemente, vou dar um exemplo, por exemplo, no amor pelos filhos, por exemplo, pelo clã que eles chamam, que no livro fala, o clã que é o que? Pela família, então a gente defende nossa família, os nossos filhos, os nossos entes queridos de consanguinidade e começa a proteger aqueles que não são parte da nossa família consanguínea, mas fazem parte da nossa família de coração, espiritual. Então, esse é um dos primeiros ansejos de amor, né? Que a gente demonstra nesse primeiro momento. E, óbvio, Jesus fez-se, né, o exemplo mais vívido de amor que o mundo tem notícias. Se a gente olhar a trajetória de compreensão, de bondade, ele exerceu até a sua autoridade com carinho, em perfeita harmonia em situações mais chocantes e mais tenebrosas, digamos assim, com perfeita harmonia, né? Sem perder o equilíbrio e a afetividade com o próximo. Então, Jesus é o exemplo que a gente deve seguir, que mesmo com aquele que não o amava, ele praticava o amor com o próximo. E aí, quando a gente olha e vê a ausência de amor no ser humano, a gente vê, por consequência, um mundo em estágio primário, onde ainda predomina o quê? O progresso, o não progresso da evolução. Então a gente vê um mundo que prevalece o egoísmo, a discórdia, o medo. A gente vê um mundo como o nosso, em que aí você vai falar, Larissa, mas a gente vê sim um mundo, pessoas boas, pessoas praticando amor ao próximo, sim, claro que a gente vê. Mas ainda hoje vivemos um mundo onde se prevalece o não amor, né? Se prevalece o ódio, a raiva, a tristeza, o abandono, todos esses sentimentos ruins que a gente vê, que a gente vivencia, ainda se prevalece dentro do planeta. Então, amar é abrir o nosso coração sem reserva,
é se encontrar desarmado aos sentimentos e é sempre ser favorável ao bem e ao progresso, mesmo quando a gente discorda das colocações que são apresentadas. Então a gente tem que receber com amor e por mais que a gente não concorde com tudo isso, a gente vai entender e abrir nosso coração para isso. É um ato sutil que nos une, né? Que une o interior ao exterior. E ele vai levar o que não é bom ao sagrado, né? Ele vai transformar o nosso ego, que é aquilo que nos leva muito mais para baixo, e vai nos levar ao self, que é o quê? Que é aquilo que vai nos transformar por um amor divino, para sermos seres mais evoluídos, mais desapegados à matéria. E aí a gente vai transformar o nosso comportamento, as nossas atitudes, e vai entender que o que mais importa não é o material, é o espiritual. É aquilo que a gente tem aqui dentro, né? E quando a gente passar daqui para uma melhor, eu espero, a gente vai levar aquilo que a gente conquistou espiritualmente, os corações que a gente tocou das pessoas, aquilo que a gente fez de bom para o próximo. Felizmente a gente não vai conseguir colocar dentro do caixão nossos carros, nossas casas, nosso dinheiro na conta, né? Tudo aquilo que a gente conquistou de material aqui vai ficar. Então, se tem algo que a gente vai levar desse mundo, é o nosso amor ao próximo, a nossa compreensão ao próximo, nossa caridade, nossa bondade com o próximo. No livro também, ele fala que o amor ele não se ofende, ele está sempre lúcido para entender que na sua vibração tudo se harmoniza, mesmo quando as leis do contrário se apresentam, porque ele não agride nem violenta, ele aceita com equilíbrio e canaliza com sabedoria. Jesus, na condição de mestre do amor, né, aqui na Terra e no plano espiritual, demonstra também como é possível curar as feridas do mundo e dos seres humanos com a exteriorização do amor, em forma do quê? De compaixão, de bondade, de carinho, de entendimento, de fraternidade, de caridade. Então o amor ele é expressado de várias formas e às vezes a gente não enxerga isso. Ou às vezes a gente está tão fechado no nosso mundinho, na nossa casinha, que a gente não vê as demonstrações de amor que o próximo tem conosco. E também, às vezes, não estamos abertos a receber essas demonstrações de amor, né? E a gente também tem vivido numa situação tão ruim que a gente tem vergonha, a gente tem medo de amar o próximo, a gente tem medo de dizer que ama os nossos pais, que ama nossos amigos, porque a palavra amor ficou um pouco banalizada, né? Então a gente precisa entender que o amor é algo muito maior e que a gente precisa dar ao próximo. Se o próximo não quer nos dar, não tem problema. A gente vai dar o nosso melhor. E sem esperar nada em troca. Então fazer com que o amor seja aí o verbo amar seja constante na nossa vida. No livro, eu achei isso sensacional, porque eu gosto muito dessa parte científica. Ele fala assim, que o amor potencializa internamente no ser, contribuindo para neurônios e glândulas do sistema endócrino para a produção de imunoglobinas que imunizam o ser humano em relação a diversas infecções e também vitalizam o emocional e o psíquico. Ou seja, a gente acha que um sentimento não afeta o nosso corpo material, quando na verdade ele afeta e muito. Ele nos traz aí imunização, como diz aqui no livro, para infecções e também trabalha o nosso emocional e nosso psíquico. Olha só como o amor faz toda a diferença nos momentos que a gente vive hoje. No momento em que a gente não pode dar um abraço, que a gente não pode dar um beijo, que a gente não pode estar perto, a gente não pode ver os nossos amigos que a gente não vê há muito tempo, né? Às vezes avós, tios que eram muito presentes e que moram longe, que agora a gente não consegue ver. Olha só como o amor, que pode ser agora dessa forma também
passado numa ligação, numa mensagem, numa videochamada, pode trazer calma ao coração, ao nosso emocional, ao nosso psíquico, que está tão abalado, está tão destruído nesses últimos 2 meses, de março e abril, e a gente não sabe quando as coisas vão voltar. Então a gente precisa trabalhar isso, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos e com aqueles que estão dentro da nossa casa. E é graças ao amor que os relacionamentos atingem a sua plenitude, porque o egoísmo vai cedendo lugar ao altruísmo, né? E entende que confiança são alicerces para muitos outros sentimentos se harmonizarem, produzindo aí o bem-estar, tanto para quem doa quanto para quem recebe. A etapa mais elevada, que é o amor de Deus acima de todas as coisas, significa a perfeita identificação da criatura com o ser criador. Então, além de tudo, a gente tem que sempre se lembrar dessa máxima, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas. Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Mestre, fonte de amor abundante, é a pessoa que a gente deve se inspirar junto com Jesus, para que a gente possa ser amor e mais nada. No livro fala que Jesus também foi o amor humanizado, que se entregou inclusive ao matadouro, ao holocausto vivo, deixando que a existência terrena fizesse isso, né, e merecendo respeito e sendo credor aí de preservação, quando a luz e o amor ao próximo cede lugar pessoal em favor daquele e transfere-se a abnegação em uma condição existencial efêmera para outra espiritual eterna. Então Jesus, né, mostra que se entregou, morreu por nós e mostra que o amor e a vida, a abnegação, ela é eterna, né? Isso tudo é eterno. Isso aqui é só um corpo. Eu costumo falar que é uma máquina. Esses dias eu dei exemplo para um amigo meu e eu falei que nós somos como uma árvore. Nós somos uma semente que vira um brotinho, que vira uma muda, que cresce, que vira uma árvore, que dá frutos, flores, que nos traz sombra, nos protege da chuva e que uma hora a gente vai envelhecer. Mas aquilo tudo tem um porquê. Então, a gente tem que entender que a nossa condição física, hoje material, ela nos faz aprender muitas lições para que entendamos que a vida eterna, ela é a espiritual. Tá? E encerrando o amor, eu vou pular para o poder da fé, que é outra coisa que a gente precisa ter muito, ainda mais nesse momento. A gente é muito descrente de fé. Eu, em alguns bate-papos aqui com a minha avó, falo exatamente isso, o quanto a gente não tem fé, né? O quanto num primeiro momento de desespero, a gente fica, ai meu Deus, não sei o que fazer, tô perdida aqui nessa situação. E aí é o que a gente estava conversando num dia de evangelho aqui, eu e minha avó, que a gente precisa ter mais fé, a gente precisa acreditar mais e ter certeza de que Deus está conosco, está ouvindo as nossas preces. Deus não abandona seus filhos. Deus ouve o nosso chamado. E a gente precisa ter fé nele, em Jesus, no plano espiritual, e não se desesperar num primeiro momento. Então, o livro fala aqui que a fé se expressa mediante a confiança que o espírito adquire em torno de algo. Então, a gente tem fé que alguma coisa vai acontecer, a gente tem fé que a pessoa doente vai se curar, a gente tem fé que aquele trabalho vai ser bem sucedido, e muitas vezes a gente se perde. A gente não acredita em nós, não acredita na nossa fé, não acredita que o plano espiritual está conosco, nos ajudando da melhor forma possível. Mas a gente tem que entender que a fé ela é natural e ela pode ser adquirida também. A fé natural ela é espontânea. A gente nem reflete muito. A gente simplesmente, eu tenho fé que isso vai dar certo, isso vai acontecer, isso eu vou conseguir. E tem aquela que é adquirida, que ela é conquistada com pensamentos, que elabora razões para estabelecer aí uns parâmetros e se manifestar. Então, muitas vezes a gente quer que alguma coisa aconteça, a gente torce para que algo dê certo, e a gente começa a ter fé
e potencializar o nosso pensamento para que isso realmente aconteça da melhor forma possível. Essa é a fé mais adquirida. O livro fala que, no entanto, a gente tem que manter a fé apoiada na razão, no discernimento. E entender que a fé também não vai mudar algumas coisas. Por mais que a gente tenha fé, algumas coisas, ela não pode ser cega da gente achar que ela vai mudar o curso das coisas. E entender, né, que a gente tem que ter fé e entender que às vezes o melhor o que aconteceu era o melhor que poderia ter acontecido. Porque a gente espera, né, a gente tem fé que as coisas aconteçam segundo aquilo que a gente quer, não segundo aquilo que realmente tem que ser. E aí, o livro fala que um homem de fé reconhece o limite das próprias forças. Por isso há um limite entre a fé e a ação. Marquei uma frase aqui do livro que eu queria ler, que achei ela bem bonita. Joana fala que a fé é a força que se irradia com energia operante e por isso consegue remover as montanhas das dificuldades, aplainar as arestas dos conflitos e minar as resistências que se opõem à marcha do progresso. Aquela frase que a gente fala, né? A fé move montanhas. E eu acredito que mova, sim. Quando a gente tem fé que as coisas vão acontecer, algumas pessoas falam que é o poder do pensamento, outros falam de fé, mas eu acho que todas elas estão ligadas principalmente aqui, ó. Quando a gente acredita, quando a gente põe a nossa mente a trabalhar a favor daquilo que a gente quer, daquilo que a gente precisa conquistar, e não desistir, porque muitas vezes a nossa mente nos sabota, me sabota, né? Então, eu acho que as coisas vão dar certo, e aí em algum momento, não é bem assim, acho que talvez eu não mereça, acho que talvez eu não consiga, e a gente precisa parar com isso. A gente precisa nos manter na linha da fé e acreditar que a gente vai conseguir, que vai dar certo. E se não der certo, é porque aquilo não tinha que ser naquele momento. E a gente entende aqui também que só mediante a fé a gente tem uma consciência livre de prejuízos da natureza, né? E não oferece as resistências para enfrentar essas montanhas. Então a gente entende que subir a montanha não vai ser fácil, mas eu tenho fé que eu vou conseguir. E eu vou fazer o que for preciso para subir até essa montanha, para trazer essa montanha para mim. A fé, ela é lúcida, ela é enriquecedora e ela se apresenta digna de ser vivida, que é isso que eu acabei de falar. A gente precisa acreditar mais, ter certeza e calma de que os resultados felizes nos aguardam, que as coisas boas vão acontecer. E entender que a fé racional ela nunca excede os limites da sua capacidade. Ela conhece as possibilidades que possui e os meios que a gente se utiliza para o cometimento que a gente vai enfrentar. No livro, né, A Luz da Psicologia Profunda, ele fala sobre uma fé diminuta, que fala que um grão de mostarda representa a dimensão e que tudo consegue e nada será impossível, porque se apoia sobretudo a razão. Acho que minha avó fala isso, né? Que se for um grão de mostarda, se a gente tiver um grão de areia, o que for de fé e se manter ali, as coisas vão dar certo. Então a gente precisa ter fé, confiar, ter fé aí com paciência, entender que o amor ele é a base para tudo isso. E aí por isso que eu linkei aí o último tema do livro, que é pedir e conseguir. E eu gosto bastante, eu vou até ler aqui para vocês, que ele fala, que é uma passagem de Marcos, né, 11:24, que ele fala: seja o que pedirdes na prece, crede que obtereis, e concedidos vos será o que pedirdes. Então, falar sobre o quê? Sobre a prece. Sobre o quanto a gente precisa se manter aí em constante conexão com o plano superior. Porque nem sempre, né, as criaturas souberam como manter essa ligação com o plano maior, com essa nossa fonte de vida. E aí surgiu a oração, né? Que é uma ponte vibratória de fácil construção para todo aquele que aspira a se manter no bem, se manter sereno, tranquilo, conforta o coração de quem está sofrendo.
Então, por muitos momentos a gente escuta falar, né? Ah, não tô legal, tô meio triste, tô desesperado. Ah, vai num cantinho, vai no banheiro do trabalho, senta lá, faz uma prece, se acalma, acalma seu coração, fala com Deus. E muitas vezes as pessoas falam assim: ah, Larissa, vou fazer a prece, eu nem sei fazer o Pai Nosso. Gente, a prece não é só o Pai Nosso. A prece é quando você desprende de um momento para falar com Deus, com um plano espiritual, com o seu anjo da guarda, com seus mentores, com aqueles que estão próximos a ti. Fazer uma prece é fechar os seus olhos, se conectar com o mundo maior e falar o que o seu coração quiser falar, tá? Então você não precisa ter decorado um Pai Nosso, um Anjo da Guarda, uma prece de Bezerra de Menezes, não. Você precisa só abrir seu coração e falar com Deus e pedir e agradecer. Não se esqueçam de agradecer, que eu acho que é o mais importante, porque a gente vive pedindo e a gente nunca agradece. Então, fazer essa ponte, essa conexão, agradecer por estar vivo, é uma dádiva a gente estar vivo, né? A gente acordar com saúde. Eu vi um vídeo aí de um guru indiano que ele falava exatamente isso. Não sei quantas mil pessoas morrem por dia e você acordou vivo. Então você tem que agradecer porque você acordou vivo. Então é exatamente isso. Porque a oração ela vai emanar os pensamentos bem direcionados, ricos em conteúdos vibratórios, e vai se expandir e sincronizar com as ondas equivalentes. Então imagina todo mundo orando à noite, imagina a onda vibratória que chega no plano espiritual, esse intercâmbio que é feito entre a criatura e o Criador. Então a gente precisa entender que orar é fechar os nossos olhos de manhã, de noite, no horário que você achar melhor, mas agradecer, pedir, abrir seu coração para Deus, porque Ele não abandona os seus filhos, tá? E além de tudo, a prece dilui aí as energias nocivas e negativas e vão renovando as forças morais de cada ser, né? Com vibrações superiores, de qualidades aí poderosíssimas que a gente não tem noção, mas a prece tem um poder mental, emocional que nos eleva de forma aí sutil, mas que modifica aí o nosso campo energético, que nos faz ter um momento com o nosso Pai, com o nosso Criador, e vai nos fortalecendo. Claro, o livro ressalta isso e eu acho importante. A prece ela também não vai modificar as leis estabelecidas. No entanto, ela contribui com vigor e inspiração para que sejam entendidas e aceitas em clima de superior alegria e coragem. Então, óbvio, né? Algumas coisas a gente não vai conseguir mudar o ciclo, né? A gente ora por pessoas enfermas, a gente quer que elas vivam, que elas fiquem conosco e às vezes elas partem. Então a gente tem que entender que muitas vezes o curso da vida e de outras situações não vai ser alterado. Mas com certeza a sua prece, a sua vibração, a sua conversa com Deus, ela tem um valor muito significativo. Porque todo e qualquer pedido feito através da prece, ele é conseguido, né? Porque o ato de orar já constitui uma expressão de humildade perante a vida. É um despertar da consciência para a compreensão dos objetivos que se deve entregar. Então, olha aí a importância da prece ressaltada aqui no livro, o quanto que a gente às vezes não dá valor. E eu entendo, às vezes a gente esquece, às vezes a gente está tão cansado, a gente deita na cama e só quer dormir, o corpo apaga sozinho. Então, se esqueceu da prece da noite, faça ela de manhã. Não precisa ficar fazendo 30 minutos de prece. Fecha seus olhos, agradece a Deus pela vida e segue, se mantenha sempre em prece que possível. O livro fala também que o ser humano é responsável pelos seus atos e enfrenta-os sempre com os efeitos que os esperam pelo caminho por onde segue, sustentando-se na oração, que é o melhor direcionamento que encontra os passos e com mais segurança adquire para vencer os obstáculos. Ou seja, quando a gente se mantém em prece, quando a gente agradece, a gente vai encontrar aí mais força para seguir diante das nossas provações do dia a dia, no nosso trabalho, dentro da nossa casa, nos relacionamentos.
com os nossos amigos. Então a gente vai ter mais resistência para superar e a gente vai estar se equipando, porque é como se fosse um equipamento de alegria, de vigor, para não desanimar diante das dificuldades. A prece, ela também vai modificando o nosso comportamento em razão das energias. Então ela vai nos acalmando interiormente e vai nos trazendo o autocrescimento, o autoconhecimento. Quando alguém resolver pedir, liberta-se das algemas do orgulho e abre-se receptivo ao auxílio, tornando-se maleável à renovação e à conquista dos outros valores de que necessita. Ou seja, quando a gente faz uma oração, a gente deixa de lado o nosso orgulho e se põe diante do amor, da caridade, do auxílio. Nos mostramos frágeis, vulneráveis e que precisamos de ajuda. Jesus mesmo buscava a oração como recurso para se manter conectado com o Pai. Então é comum, né, a gente encontrar também aquelas pessoas que acham que a oração não tem nada a ver, que a prece não vai alterar nada, nem na nossa vida, nem nas nossas dificuldades. Porém, a gente tem que entender que a prece, ela muda a gente, muda os nossos pensamentos, muda a nossa forma de ver e de aceitar as coisas. E o orgulho, né, que é o filho querido do egoísmo, que é a síndrome de fraqueza moral, necessita ser combatido. E nada melhor aí do que essa renovação emocional e de autodescobrimento que é a prece. No livro fala também que a oração desse modo constitui um ótimo mecanismo de equilíbrio psicológico e moral, facultando a visão correta dos significados existenciais e das oportunidades que a reencarnação faculta a quem aspira pela felicidade, despida de ativos enganosos e embriagadores. Quando o desespero aparece à casa mental e no emocional, cabe-lhe na dificuldade de discernimento ou na dor que se encontra fazer a prece e pedir amparo a Deus, tocando-se de luz, porquanto tudo obterá, concedido lhe será o que pedir. Então, pessoal, eu estou já encerrando aqui, mas deixo essa mensagem do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. É um livro valiosíssimo. Eu sei que muita gente tem receio, medo, né, de ler Joana de Ângeles, porque o vocabulário dela é difícil, sim. Tem algumas palavras que eu também não sabia, precisei procurar no dicionário, o velho amigo de guarda e o dicionário. Mas é um livro muito bom. Ele é um evangelho mais aprofundado. É um livro que eu recomendo para estudo. Acho que cada capítulo poderia ser estudado com mais profundidade. E deixo aqui o meu apelo, que eu escolhi esses quatro itens para falar: a paciência, a libertação pelo amor, a fé e o pedir e conseguir, justamente por conta desse momento que a gente vive. Então, meus amigos, meus irmãos, peço aí paciência diante de tudo que estamos vivendo, pois não é fácil, mas é um trabalho aí que estamos à força aprendendo a fazer. Vamos entender que o amor é a ponte, a chave que abre todas as portas e que nos traz muito mais compreensão com o próximo. Não vamos perder a nossa fé, que ela é principal para tudo isso que a gente precisa viver hoje em dia. Eu brinco e falo que o espírita ele não tem fé. E muitas vezes é isso mesmo, são poucos os espíritas de fé forte, né? Nossa fé está sempre meio abalada, em momentos de provação a gente se perde. E não vamos esquecer de orar. Orar é nossa ponte com Deus, com nossos entes queridos que já partiram, que com certeza olham por nós lá de cima. E nesse momento, o que a gente pode fazer aí para ajudar o mundo é orar, fazer a oração e pedir a Deus que na sua infinita bondade e misericórdia Ele possa nos abençoar em breve com a cura aí para essa doença, para que a gente possa voltar a viver as nossas vidas normais, tranquilas, mas renovados, porque nada vai ser como era antes.
E eu acho que enquanto a gente não entender isso, que nós precisamos do outro, precisamos do próximo, precisamos nos amar mais, sermos mais pacientes, deixar o orgulho de lado, sermos menos egoístas, fazer com o próximo aquilo que a gente gostaria de fazer conosco, as coisas não vão mudar. Ou o mundo vai mudar e a gente não vai mais caber nele. E aí a gente vai encontrar um mundo de acordo com os nossos valores, tá? Nesse momento aqui, eu vou me despedir, mas eu vou chamar minha avó aqui agora para sentar aqui e fazer a prece de encerramento pra gente. Então, vou pedir um minutinho para vocês, porque eu vou ajudar ela a sentar aqui no meu lugar, para a gente encerrar essa manhã de domingo de estudos, de aprendizado. Fico muito feliz aí com todos vocês que assistiram, que me prestigiaram aqui de alguma forma, e agradeço de coração mesmo por esse momento, por estar aqui, viu? A Casa Henrique de Castro é a minha casa e eu sou muito grata por tudo que aprendi e aprendo com vocês todos os dias, tá? Peraí que eu vou pegar a vovó aqui pra gente fazer uma oração. Vem assim, vem aqui. Só falar, vó. Senhor, Deus Pai dos que choram, dos tristes e dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos dos nossos erros, neste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, nas noites mais tormentosas, tu és a fonte generosa, o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão. Ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono e no tormento, trazei-nos o esquecimento das sombras, da dor e do mal, e que no último instante sintamos a luz da vida, renovada e redimida, Pai, na paz ditosa e imortal. Glória a Deus às alturas, paz na terra, a todos de boa vontade. Louvado seja Deus e graças a Deus. Tchau, gente. Obrigada. Bom domingo a todos, tá? Um beijão. Tchau, tchau.